E trazer um fato bastante relevante que diz respeito aos limites ou ao limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. A gente abre espaço agora para poder ouvir o deputado Marcelo Van Hatten, do Novo, ele que é relator de uma dessas PECs. Deputado, obrigada pela gentileza, da presença. Bem-vindo à CNN. É isso, eu agradeço a oportunidade de participar do programa, Elisa, e estou à disposição para responder as perguntas, esclarecer o que porventura precisa ser esclarecido. Quero começar lhe perguntando, deputado, para a gente poder contar para quem Sim. nos assiste, o que exatamente move a sua PEC? Qual é o maior incômodo em relação ao Supremo? Vamos lá, na verdade, essa PEC não é de minha autoria, ela é do senador Orevisto Guimarães e outros 32 senadores, ela foi protocolada em 2021 e foi aprovada pela maioria dos senadores no ano passado, em primeiro e segundo turnos no Senado, depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça e Comissão Especial lá. Qual é o principal ponto dessa PEC? É dar clareza ao artigo 97 da Constituição Federal, que diz o seguinte: o artigo 97 limita a maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal a decisão de tornar inconstitucional uma lei. Em outras palavras, somente se 6 ministros do Tribunal Federal, no mínimo, decidirem que uma lei aprovada pelo Congresso Nacional é inconstitucional, ela será declarada inconstitucional. Lei, proposta de emenda à Constituição, etc. Ocorre que o que nós temos visto é que, por muitas vezes, um ministro do Supremo Tribunal Federal decide monocraticamente, ou seja, sozinho, declarar inconstitucional uma lei ou uma proposta de emenda à Constituição que passou pelas duas casas do Congresso. Ou seja, foi aprovada uma lei, pelo Congresso Nacional, passou por todas as comissões do Senado, na Câmara, foi avaliada por 594 deputados e senadores, que é o número total de membros do Congresso Nacional, e um único homem, um único ministro supremo, tem hoje a prerrogativa, o poder, ou arrogou-se a prerrogativa e o poder, porque na minha interpretação a Constituição não permite isso, mas arrogou-se essa legitimidade de tornar inconstitucional uma lei ou uma PEC aprovada pelo Congresso. Esse é um dos pontos da PEC 8. E para poder deixar muito claro que essa não foi a intenção do Constituinte original, pelo menos essa é a minha interpretação, e não é a intenção do Constituinte derivado, que somos nós hoje, os deputados federais e senadores, estamos deixando muito claro que para que uma lei possa ser declarada inconstitucional, não é possível que assim seja por meio de uma medida monocrática de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Deputado, nós estamos aqui com Pedro Duran, Clarissa Oliveira e Theo Cury. Clarissa, por favor. Bem-vindo aqui ao Live CNN. Deputado, muito obrigada pela presença. Obrigado, Clarissa. Deputado, eu gostaria de levantar um pouco com o senhor o conceito por trás desse pacote aí que está sendo montado em relação aos poderes do STF dentro do Congresso Nacional. Quando se fala em evitar decisões monocráticas, que elas perdurem por muito tempo, ou que haja ali algum limite, até mesmo alguns ministros do Supremo concordam com esse movimento. Dizem ali que é válido fazer uma revisão desse modelo. Talvez não pelas mãos do Congresso Nacional na avaliação de alguns desses magistrados, mas consideram isso legítimo. O que seria diferente no entendimento de ministros do Supremo é considerar razoável que o Congresso Nacional eventualmente reveja uma decisão do Supremo, porque afinal de contas, se cabe ao Congresso definir as regras de como uma lei pode ser também considerada inconstitucional, isso poderia ter aí uma atravessada de um poder no outro. Na avaliação do senhor, o movimento que está sendo feito no Congresso Nacional não extrapola em nada essa autonomia dos poderes? Clarissa, eu discordo dessa avaliação de quem quer que seja, né? Porque se fala em ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E eu entendo que existe esse sigilo entre jornalista, algo absolutamente normal, não é algo que eu vou adentrar para entender qual foi o ministro ou quando foi feito, mas confio que essa declaração foi feita. Mas eu discordo dela porque eu não posso aceitar, como parlamentar eleito, que um ministro do Supremo Tribunal Federal entenda que uma alteração legislativa não venha, ou de Constituição, não venha pelas mãos do Congresso. Na verdade, esse é o nosso
a nossa prerrogativa. A prerrogativa de deputados e senadores é a de alterar a legislação, é de propor novas leis, é de propor alteração nas leis existentes. Então, eu discordo inicialmente dessa opinião, né, de quem quer que seja, ou qualquer um dos ministros do Supremo Tribunal Federal que tenha dito, de que isso não poderia vir pelas mãos do Congresso. Eu digo o contrário, deve sim, desculpe só agitar aqui, é a prerrogativa nossa fazer. Desculpa só se eu não me expressei bem, deputado, desculpa só, Tá. vou só corrigir aqui. A conversa que eu tive era muito mais na linha de o Congresso Nacional criar regras que lhe permitam interferir de alguma forma na atuação do Supremo, não que o Congresso não tenha a prerrogativa de criar leis, né? Entendi. Não, eu acho que nesse ponto, sem dúvida, nós não devemos interferir no trabalho dos ministros do Supremo, muito menos nas suas decisões, digamos assim. Nós podemos nos queixar, nós podemos reclamar, mas a decisão judicial, ela, se for legal, obviamente precisa ser cumprida, legal, constitucional. O que nós estamos vendo é que há uma série de decisões que saem da Constituição. Nós estamos vendo agora esse escândalo aí envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, claramente várias decisões tomadas unilateralmente, monocraticamente por ele, com auxílio de juízes e de policiais federais que não estão agindo dentro dos ditames da Constituição. Só porque o Supremo diz que é constitucional, como aconteceu com os inquéritos, as fake news, etc., não significa que seja, se a Constituição claramente diz o contrário. E essa é uma situação muito estranha que nós estamos, muito ruim que estamos vivendo hoje no Brasil, né? Se dá toda a confiança para um órgão que é, sim, guardião da Constituição institucionalmente, mas para decidir que determinadas atitudes são constitucionais mesmo não sendo. Então, voltando à PEC 8 exclusivamente, que é o que eu estou relatando nesse momento, o que estamos fazendo, deixando bem claro na Constituição, algo que inclusive alguns ministros já tinham declarado anteriormente, o próprio ministro Gilmar Mendes, que ajudou a relatar outros projetos de lei, né, quando SAGE lá atrás, em governos anteriores, né, de que as decisões monocráticas, elas são decisões muito especiais. Por estarem nas mãos de um único ministro supremo, elas não podem afrontar, eu diria até, a democracia, porque no fundo é isso, é um ministro supremo, uma pessoa sozinha, decidindo algo contrariamente àquilo que 594 parlamentares decidiram. Eu não estou dizendo que o Congresso Nacional é infalível. Claro que há projetos de lei, inclusive nós, o Novo, já recorremos de decisões do Congresso Nacional que entendíamos inconstitucionais. Agora, deixar que uma única pessoa declare que essa medida aprovada no Congresso é inconstitucional não é correto, precisa ser, no mínimo, por maioria absoluta. E há um segundo ponto nessa PEC, acho que é importante lembrar disso, Clarice, que é muito importante também, que é não permitir que um único ministro supremo desfaça uma decisão de um presidente de poder, seja presidente da República, presidente do Congresso, da Câmara ou do Senado, né? Se há uma decisão de um presidente de poder, o mínimo que se espera é que este outro poder, chamado Poder Judiciário, representado pela Suprema Corte como sua instância máxima, decida também por maioria absoluta que essa decisão foi equivocada ou inconstitucional, e não deixar nas mãos de um único ministro supremo, né, decidir que uma decisão de um chefe de poder é inconstitucional. Há uma assimetria muito clara hoje na prática dos ministros do Supremo que precisa ser corrigida, e é por isso que a PEC 8 foi proposta e, na minha opinião, precisa ser aprovada. Seguimos aqui ao vivo com Marcelo Van Hatten, do Novo, deputado federal, relator de uma das PECs que fala ali sobre limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Como nós estamos tratando muito desse assunto, que deve ser analisado dentro da CCJ, a gente também, como faz o bom jornalismo, abre espaço aqui para a defesa de quem é a favor desse projeto. Theo Cury. Deputado, bom dia para o senhor que está aqui com a gente. Eu queria perguntar para o senhor, houve já uma emenda proposta no próprio Supremo Tribunal Federal, aprovada pelo STF, que trata justamente sobre essa devolução e um referendo da decisão do ministro de maneira individual, ou seja, o ministro toma a decisão, imediatamente essa decisão dele deve ser referendada por todos os ministros. Queria saber se na avaliação do senhor isso já não fica contemplado, porque isso mostra que deve haver um respaldo dos demais ministros para que aquela decisão dele se mantenha em pé ou não. Outra coisa que eu quero dizer para o senhor, perguntar para o senhor, é com relação a essa relação entre os poderes, porque a Clarissa mencionou na pergunta que ela fez ao senhor, e eu queria entender se não fica ruim diante da população
essa queda de braço entre os poderes, tanto o Congresso Nacional quanto o Supremo Tribunal Federal, levando em consideração especialmente que essas duas propostas de emenda à Constituição, num primeiro momento, elas foram destravadas em meio a um descontentamento da Câmara dos Deputados com relação à suspensão do pagamento da execução das emendas pelo Supremo Tribunal Federal. Foi uma resposta a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, num primeiro momento, foi individual, sim, mas que houve unanimidade e fez com que se chegasse a um acordo entre os poderes. Queria uma avaliação do senhor com relação a isso. Bom, deixa eu começar pelo final, Theo, mas eu não vou esquecer de responder o início, até porque eu anotei aqui. Tá? Eu acho que a questão da oportunidade, ela precisa ser aproveitada. Eu, por exemplo, sempre fui contrário à emenda PIX sem fiscalização. Nós, do Partido Novo, sempre questionamos isso. Mas também discordamos da forma como o Supremo Tribunal Federal decidiu monocraticamente primeiro e depois, por meio de um apoio de todos os demais ministros, não só congelar as transferências PIX, como as próprias emendas impositivas. Foi claramente uma interferência política do Supremo no trabalho do Parlamento, né, que também é de fiscalizar e alocar partes expressivas do orçamento. Repito, eu sou muito crítico, inclusive, das emendas parlamentares individuais impositivas, mas o sistema é esse e nós precisamos ter prudência na hora de tratar das mudanças necessárias. Aproveitando o momento, depois houve esse acordo que, sinceramente, na minha opinião, é algo que fica ainda mais deixa ainda mais claro como o rito não está sendo seguido por ninguém hoje praticamente na República, pelo menos não quando se trata dos líderes máximos, dos chefes de poderes. Veja bem, 11 ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram uma coisa no plenário do Supremo. No dia seguinte, ou 2 depois, não sei exatamente quantos, reúnem-se então representantes dos 3 poderes numa sala para dizer, não, mas veja bem, aquela decisão que nós tomamos oficialmente no plenário, que dissemos que era inconstitucional o pagamento das emendas, agora aqui num acordo nós decidimos o contrário e fizemos uma nota oficial, o contrário, diferentemente, fazemos uma nota oficial. Gente, isso aí na falta de palavra melhor, ridículo, porque o que nós estamos vendo é que há o que a Constituição proíbe, que é o agir fora da lei, fora do rito, fora da Constituição. Sentam-se ali representantes sim dos poderes, mas que não estão agindo dentro do rito para dizer que uma decisão de 11-0 do plenário não era tão correta assim, porque esse acordo pode ser superior e está resolvido. Então, isso já é um sintoma muito grave da crise que nós vivemos. E aí, voltando ao início da sua pergunta, né, sobre a relação dos poderes e se a sugestão feita ou a solução dada pelo Supremo não era suficiente, né, de referendo pelo plenário, ameniza, mas não resolve, porque mesmo assim há prejuízo inicial quando uma decisão monocrática é tomada e uma lei é declarada inconstitucional e ela perdura até que esse referendo é dado. Isso não é correto. Repito, é antidemocrático, inclusive, você dá a uma única pessoa o poder de desfazer uma decisão de 594 representantes do povo, 513 deputados federais e 81 senadores. E o que nós mais precisamos de novo, fazer com que haja harmonia entre os poderes e não desrespeito às normas e os ditames constitucionais. Hoje nós temos deputados censurados pela Suprema Corte. Eu mesmo, no passado recente, tive problemas para acessar autos de um processo do Supremo Tribunal Federal, um processo pequeno, que foi movido contra mim, mas que depois saiu no Twitter Files pelo TSE, justamente se utilizando de todos esses instrumentos ilegais e inconstitucionais criados pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso é desequilíbrio entre os poderes, isso é desrespeito à Constituição. Então nós precisamos reequilibrar os poderes e essa PEC anda nesse caminho. Ela é insuficiente, na minha opinião, mas absolutamente necessária e por isso vou trabalhar muito para que ela seja aprovada conforme o relatório que propus ontem, que na verdade é só uma repetição do relatório já aprovado no Senado da República. Pedro Duran. Oi, deputado, bom dia. Obrigado por conversar com a gente aqui na CNN. Queria te perguntar especificamente sobre trabalho braçal e condições de trabalho dos ministros do Supremo e dos juízes do Brasil. Um relatório recente do STF aponta que existem
84 milhões de processos em tramitação no Brasil. O tempo médio de julgamento de um processo é de mais de 4 anos. Essa é uma crítica feita em todas as instâncias do judiciário. O tempo que a gente leva, a morosidade para que a gente julgue os nossos processos. Nesse sentido, a gente viu ao longo dos últimos anos vários projetos, várias propostas para aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Há uma delas, inclusive, que está sendo analisada pela CCJ, que aumenta de 11 para 15. Com mais ministros, os novos ministros do Supremo poderiam ter mais tempo, poderiam ter mais condições de julgar esses processos com mais agilidade. A partir do momento que o senhor defende que essas decisões sejam mais colegiadas e menos individuais, o senhor também apoiaria a ideia de aumentar o tamanho do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do STF, para que assim eles possam ter menos trabalho, menos processos e mais celeridade? Excelente pergunta, Pedro. Eu concordo com o diagnóstico, mas eu divirjo da solução. De fato, nós temos uma corte assoberbada, né? São em torno de 100 mil processos por ano. Para efeitos de comparação, sabe quantos processos tem na Suprema Corte Americana por ano? 100. 100, essa é a diferença. De 100 nos Estados Unidos para 100 mil por ano no Brasil. Isso significa que a nossa Suprema Corte atua em muitos casos que vão muito além daquilo que se trata realmente de tema constitucional. Nós tivemos já, inclusive, julgamento de ladrão de galinha, literalmente no Supremo Tribunal Federal. Então, o que nós estamos vendo hoje é que a Suprema Corte ela roga para si muitos processos que não têm relevância sob o ponto de vista de defesa de princípios e valores, garantias fundamentais, que é o que uma Constituição estabelece, e ainda assim, e também por isso, é uma corte muito cara. Aliás, o Poder Judiciário brasileiro é caríssimo. Ele custa, em proporção ao PIB, 4 vezes mais do que o Poder Judiciário na Alemanha. Que é um dos países, aliás, que mais gasta com o Poder Judiciário. Para deixar bem claro aqui, não é dos mais baratos a Alemanha, não. Não é nos moldes dos países nórdicos, que, aliás, são muito mais modestos, né, nos gastos públicos com determinadas funções. Então, nós temos um descompasso muito grande, aliás, salários altíssimos, auxílios e assim por diante, que precisam ser revistos. Nós temos uma lei que ainda está parada aqui na Câmara, já aprovada no Senado, que é a questão da lei dos supersalários e dos gastos a mais com auxílios. E o que nós precisamos fazer é rever todo o Poder Judiciário. Então, só para concluir, deputado, desculpa. Cai muito bem agora. Desculpa, sim, só para entender, então, pela tua avaliação, então, se esse projeto for adiante, você vai ser contrário a aumentar o número de ministros do Supremo, é isso? Eu sou contrário, sem dúvida. Ótimo. Eu sou contrário a aumentar e sou a favor de reduzir gastos e de transformar o nosso Poder Judiciário em algo muito mais... veja bem, empresas aéreas hoje estão com dificuldade no Brasil porque a judicialização no setor é o mais alto no mundo e em alguns casos 10 vezes superior do que em outros países. Então nós precisamos rever todo o sistema judiciário. Não se trata de não dar acesso à justiça ao cidadão, pelo contrário, mas precisa ser uma justiça célere, como você disse, 4 anos é muito tempo para um processo em média andar e precisa ser menos custosa. Para isso, contem sempre com o meu apoio, para manter os custos baixos, reduzi-los e não aumentá-los, porque no fundo é isso que vai acabar acontecendo com a ampliação do número de ministros do Supremo. Deputado Marcel Van Hatten, para encerrar, e eu não quero sofrer um processo de impeachment do meu cargo, porque a gente já se alongou aqui na entrevista mais do que o habitual preciso desse emprego, hein, deputado? Mas só para encerrar, porque a gente citou aqui no jornal, eu mesma falei, e aí eu quero ouvir do senhor para a gente concluir. É uma grande coincidência que quando o Supremo fala de emenda PIX, esse assunto apareça na CCJ, deputado, ou já estava tudo agendado? Essa PEC aí já estava aprovada desde o ano passado, tá? Pelo Senado da República, mas eu não vou negar que o que a gente sente aqui realmente é que há essa ação pós o que aconteceu com o Supremo, que foi algo bastante afrontoso e, repito, eu não entro no mérito se concordo ou não com inclusive, acho que as emendas PIX têm que ter transparência, etc. E faço isso nos meus processos seletivos das emendas parlamentares quando são por emenda PIX. Agora, a gente não pode se surpreender que tudo no Brasil, na verdade, tem andado desse jeito.
né? As coisas são com visão de muito curto prazo. Eu combato isso muito. Eu tenho defendido essa questão das monocráticas, é só puxar meus discursos na tribuna, desde antes de sair do Senado. Assim como muitas outras coisas. Por exemplo, a PEC para a volta da prisão após condenação em segunda instância, até hoje não foi colocada aqui em votação, deveria. O fim do foro privilegiado, até hoje não foi colocado, deveria. São várias pautas que nós do Novo batemos todos os dias quase, e uma hora chega a oportunidade de aprovar. E eu não vou, por ter agora a oportunidade de aprovar em virtude de uma situação que talvez realmente não seja mais adequada, deixar de batalhar pela aprovação, porque o meu papel aqui é de fazer a pauta da Câmara andar, principalmente quando diz respeito a defender aquilo que nós sempre defendemos na Câmara. Deputado, muito obrigada. Agradeço aqui porque nos estendemos mais que o habitual, mas o assunto é bastante delicado e merecia de fato esse tempo. Muito obrigada. Bom dia. Acho que você não merece impeachment, merece até aumento, porque esse tema aí é importante. Louco! Obrigada, deputado. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Mal sabe ele que mais do que ganha é difícil ganhar. Olha, né, RH. Invejosos dirão que eu comprei o deputado. Não, muito obrigada.